Olá, boa tarde, eu sou Marlos Camilo, com o Kiko Prado aqui, né? Estamos e vamos terminar esse trabalho belíssimo, que é essa casa para tema de Halloween, festa de Halloween, olha que legal. E para quem assistiu o primeiro vídeo, né, a primeira live, deve lembrar que eu comecei fazendo toda ela e agora eu falei que na semana ia adiantar algumas partes e ia mostrar as partes que adiantou, como que eu fiz, né? Então estamos aqui para isso, para concluir esse trabalho belíssimo e já se preparando ali para o Halloween, para uma festa, uma decoração de mesa, de ambiente que tenha uma festa para Halloween. Ou mesmo quem gosta desse tema, né? De fantasma, de bruxa, é um lindo abajur, porque ele acende. Já está com a iluminação aqui, olha que legal. E agora eu vou começar a mostrar as partes que não estava pronta, que é o telhado, né? Tanto a parte de lado da torre, como da varanda e toda a parte principal da casa. Vou mostrar para vocês. E sim, o detalhe também do muro, como foi feito, tá bom? Tudo aqui foi feito também com isso, né? Com isopor. E essa parte que teve bastante, porque eu usei bastante dessa parte aqui, da base, para fazer as paredes. E sobrou bastante. Isso aqui foi a ideia que tivemos para fazer o telhado. Bom, eu vou começar mostrando como que eu fiz o muro. Essa parte aqui. O que é que eu faço? Eu ponho mais ou menos a meio centímetro da base e calco, ó. Aí se molda. Esse muro eu deixei com a altura de 3,5 cm. Aí eu marquei os 3,5 cm. De um lado e do outro. Quer dizer que só amassando com o lápis e calcando ele se molda. Esse isopor é bem moldeado a isso. Ó, chafradinho, que é essa parte para cima, ao lado. E aqui, sentido de pedra, eu fiz assim, soltinho mesmo, só calcando, ó. Você foi riscando. Isso, ó. Tô marcando o desenho das pedras. Aí você cria a pedra que quiser, né? Mais quadrado, mais... Tem um tipo de pedra que é almofadada. Isso. E é legal de você fazer, né? As abóboras são de biscuit? As abóboras são de biscuit, também vou mostrar como que fiz. Não tinha falado que iria adiantar algumas partes, mas que ia mostrar tudo como foi feito. Então aqui já a casa já está bem adiantada. Dá para ver o que eu estava fazendo. E quando vier com a tinta, aí destaca. Vou mostrar para vocês, eu também a fase já com a tinta, né? O trabalho com a pintura é bem suave, não precisa colocar bastante tinta não. Eu gosto de passar só um pouco aqui, aí tira o excesso, aí passa, ó. Aí vai dando, destacando as pedrinhas. Essa aqui é a primeira base, e depois eu vim com um pouco de preto, suave, e depois eu vim com um pouco de verde para dar aquela impressão de limo, né? Então foi assim que foi feito esse muro. Mostra para frente. Ó. Isso. Realça bastante. Tá vendo como destaca as pedrinhas? É assim que foi feito o muro. Onde você marcou, a tinta fica mais espessa, né? Isso, é. E onde está no alto fica mais suave. Enquanto ele seca essa primeira camada, eu já vou adiantando, mostrando o que eu fiz para fazer o telhado, né? Como eu falei para vocês, eu fiz com essa parte daqui do telhado e já adiantei um pedacinho para mostrar para vocês como é que eu aproveitei as quinas, ó. É bom porque ajuda a ter ideia antes de você fazer. Que é essa parte aqui, ó. Toda a parte do telhado. Esse da varanda eu já fiz com o mesmo reto que esse aqui. Só a marcação imitando o telha, né? Isso.
Então eu cortei partes retas. Aí para fazer as esquinas aqui... Espera aí um minutinho, Marlos. Você vai mostrar lá em cima, é isso? Precisando, eu mostro aqui Aqui, ó. no branco. Eita! Olá, Martins! Mas Olá, já... Martins. Cadê o sino? Tá aqui. Cadê o sino? Aqui, ó. Me roubaram o sino, Martins. Ei, toca o sino na casa do terror. Eu já vou dar a pausa. Toca o sino na casa do terror. Deixa eu arrumar o Marlos aqui, que ele ficou um pouco distorcido. Eu tô todo distorcido aí, não tô tão feio não, gente. Mas como é terror, né, Vale? Ô, se vale, né? Aplausos, Martins. Obrigado, Martins. Eu fui fazendo U, Opa, né? aí. A turma de U. Eu tô calcando. Olha só. Igual eu calquei com a pedra, sendo formado de telha. Aquelas telhas de pedra, né? Então, é como quem lembra do comecinho do colégio, da escola, curvas, linha quebrada, linha com curvas, esse é vários U's colados. Depois de colar os U's, aí acima do U dá o risquinho. E depois vem com um U intercalado no risquinho, não põe igual. Porque essas telhas elas são intercaladas, não são igual telhas de cerâmica. Então depois de outra linha, ó, de U, aqui assim, aí você vem com o risquinho de novo intercalando. O que você está fazendo agora? Eu estou mostrando como eu fiz as esquinas. Sim, você fez inclinando ali. Isso, porque como fiz fazer assim e fui diminuindo, ó. Vou já até colar aqui para mostrar o que eu fiz. Como tá compridinho. Ah, gente, e esse isopor suporta bastante a cola quente, viu? Tem isopor que derrete com a certa temperatura da cola. Esse não, ele suporta bastante. Olha aqui que legal. Tá bem. Para quem chegou agora, eu tô mostrando como que eu fiz o telhado. Aí aqui, gente, é na hora, é no olho. Você chega aqui, vê. Se tiver dúvida, risca com lápis por trás. Tem que ver um nível. Tá escado, se que já tá fechando, né? Que o telhado ele vai diminuindo ao subir. Aí aqui o segredinho é chanfrar, ó. Cortar atravessado, inclinado, assim. Né? Isso, inclinado. Vai chanfrando. E o outro também, para que coloque e fique bem certinho. Esse aqui já tá colado, mas dá para chanfrar. Tem um certo cuidado com o estilete, né? Porque o isopor ele é bem macio, parece que você está cortando um queijo de manteiga. Bem macio mesmo. Ó. É bom reforçar essa história do esse isopor aguentar mais a cola quente. Foi uma das perguntas de Rosa, né? Foi. Eles, que legal. Então foi assim que eu fiz. Viu, Marlos? Lembra que a gente experimentou no outro isopor e derreteu, Que é um isopor mais poroso, mais granulado. Esse aqui é mais compacto. Ele lembra muito o isopor que tem dentro do papel métier, que é um papel para maquete. Esse detalhe aqui, ó, é feito com palito de churrasco, né? Eu já dei uma cor nele que é a cor marrom chocolate. Muito bom. E fiz cortando pedacinhos para dar o acabamento dessas emendas aqui, ó. Tá vendo? Então eu cortei os pedacinhos assim. E fui colando. Ah, tá. Consegue mostrar tudo aí. Ó, tá vendo? Aí dá o acabamento das juntas. Isso assim é medindo na peça mesmo. O tamanho que tem faltando, aí você vai fazendo. Aí tem que cortar na hora. Por isso que é bom ter uma tesoura desse estilo. Dá pra cortar também no estilete. Mas a tesoura é mais segura. Essa tesoura de poda, ela vem em casas de material para agricultura, né? De agronegócio. Que ela é própria para poda de uva. Então ela é muito boa. Olha que legal aqui, ó. Tá vendo? Já vai dando acabamento. E assim que eu fiz o acabamento,
E você usou nas esquinas da casa também, né? Não só no Isso telhado. também, porque eu vou mostrar na própria casa que eu deixei um para colocar também. Eu estou mostrando aqui, gente, o que eu não mostrei semana passada, na quinta-feira, dia 23. Quem tiver curiosidade de ver o começo desse projeto, é só olhar aqui no nosso canal, que tem o começo desse trabalho, né? Que foi a live de quinta-feira, dia 23 de setembro de 2021. Mira que bacana. Olha aí, que legal, ó. Tá Estica a vendo? mãozinha para chegar mais perto. Estica a mãozinha. Isso. Olha aí os detalhes da telha, tá vendo? Olha aí. Olha aí. É tão divertido, né? Olha aí. Tá vendo como fica bacana? E muito melhor fica quando você passa a tinta. Toda essa parte superior da casa, né? Aquela cobertura. E aí vai mudando, né, gente? Ninguém disse que é folha de isopor de bandeja de isopor. É muito legal. Eu passei o marrom puro, depois eu passei o marrom misturado com um pouco de preto e depois nas esquinas eu dei um pouco do verde para dar coisa do musgo, né? Aquela coisa mais envelhecida, né? Esquecida, sem uso, com desuso. Ó, gente, aqui é biscuit, para quem não conhece, é uma massa feita com amido, né? Tem receitas na internet, mas também já tem pronto nas lojas para artesanato e vende uma porção pequena para quem não vai comprar muito grande, uma porção pequena. Aí ele vem com uma variedade de cor também. Esse verde eu fiz, comprei o branco e fiz, mas esse amarelinho aqui eu já comprei na cor. E quem não tem a facilidade de fazer a cor, já pode comprar ele na variação de cor, que ele vem nos pedacinhos pequenos já na cor que você quiser, para vermelho, amarelo, verde. Olha aí, gente. Essas abóboras, né, que dá muito a intenção do Halloween, essas caretas que fazem, essas caras feias que fazem na abóbora, colocam velas, colocam luzes, tem elas já fabricadas, né, para decoração, e muita gente gosta de fazer com a abóbora mesmo. Primeiro eu faço o quê? Faço a bolinha, né, na mão, que nem posso fazer um docinho, que nem posso fazer um brigadeiro, e puro. Ela dá achatadazinha na abóbora, aquela polpa achatada que ela cresce no chão, né? E com essa mesma espátulazinha, quem não tiver espátula, pode fazer com a parte das costas do estilete, com a parte da costa da tesoura, não precisa ter essa peça. Isso aqui é a própria para fazer, ó, mas aí você vem dessa. Legal. Aí já dá a intenção da abóbora. Pra ver aqui, ó. Tá vendo? Legal. Aí depois feita essa parte, você dá uma calcada aqui. Vem com o talo, né? O verdinho que faz o talo da abóbora. O talo da abóbora é que nem se você fosse fazer uma coxinha esticada. Minhoca. Uma minhoquinha, na verdade, tipo um conezinho, né? Ah, uma parte mais fina. É, a parte mais fina para poder adentrar nesse buraquinho aqui que você vai passar com a cola branca. Do palito, eu vou passar aqui um pouco de cola e colocar o talinho da abóbora. 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 Voltando pra cá, não sei se vai mostrar na frente, mas tá aqui. Um olhinho, um outro olho e aqui você rasga a boca. Tenta abrir para frente. Que legal. Olha a abóbora. Ei, ela tá alegre. Meus vestidos de terror tem cara alegre, até a bucha ficou. Esse aqui é um arbustozinho de mato que tem por aqui. Vende-se plantas secas, né, nas cidades grandes, né? A gente que é do interior tem, né? Aos montes. Aos montes, matinhos que lembra muito planta de miniatura. E essa parte já é seca, gente. Essa parte é a parte que seca da planta. E que é uma flor seca que você pintando parece um arbusto para miniatura, né? E foram esses todos aqui, ó, que eu tô apontando. Que é aqui no muro, na entrada, que eu fiz com isso daqui. Vou passar a cola. Deixa eu deixar
E olha aqui, ó. Olha que legal aqui nesse cantinho. A minha moto na frente. Perdeu ele. Não, tá aqui. Eu tô colocando, é porque a minha mão ficou na frente. Ah, ele acaba entrando dentro do isopor. Isso, é. Legal. Você colocou uma ponta de cola na ponta? Isso, e coloco no isopor. Como a cola quente, aí dá tempo. Ah, é com cola quente? Pensei que fosse Não, cola quente. Cola quente fica bem legal. É isopor. E pra onde vai a abóbora? Eu vou deixar aqui no cantinho, para depois pintar o olhinho. Pronto, mostrei como eu fiz o muro, né? A base. Agora já que secou, eu vou dar outra cor para ver como ficou próximo a essa cor, gente. Aí eu dei a segunda base. O muro, ó. Segunda base. E é coisa de paciência, né? Dá uma mão, deixa secar, vem, dá outra. E depois dessa aqui vem mais uma que é um patinado de preto. Aqui, ó. Aí você vai dando uma patinada para dar variação de tom. Você passa por todos os cantos, ó. Já muda. E tem uma variação grande, né, das casas. Aí e do gosto da pessoa da cor, né? Porque mesmo que vai fazer uma casa de tema de Halloween, você pode fazer a cor que você quiser. Só que é bom fazer assim envelhecida, né? Tipo uma casa abandonada. Eu tô completando essa aqui, mas vou mostrar um inteiriço que é colocar o detalhe de palito de churrasco nos cantinhos, que é para afirmar mais e dar o acabamento como deu no telhado, né? Então, como tem algumas partes aqui que eu deixei faltando palitinhos já para mostrar, eu vou mostrar aqui. Aqui nesse daqui, eu vou dar uma outra carreirinha de palitinho aqui, ó, para mostrar. Não sei se vê, gente, porque o tom da casa é escuro, né? Vê sim. Vê colocando. Vê. Oh. Ah, que legal. Então, ó, eu passo a cola com uma certa quantidade para não que ela não transborde. E se transbordar, depois você, com o acabamento da pintura, você cobre. Legal. Ela é de LED, então não gasta muita pilha não. Aqui, ó, iluminando. Depois você mostra essa porta. Porque para poder tirar, deixei uma abertura, gente, atrás, para poder tirar a pecinha que eu comprei que tem uma luz de LED, para quando for trocar a pilha, né? E serve até de luminária, quem gosta muito desse tema, né? Serve até de uma luminária. Fácil para mim fazer, porque eu tenho uma afinidade com essa arquitetura, eu acho muito linda. Parece castelo, né? Parece aquelas contos de fada. Como já falei, né? Dos arbustozinhos, que são plantas do mato. Aqui próximo aqui a gente já tem a área que não tem construção. Então tem alguns arbustos. Esse galinho seco, ó, que legal que é a árvore, que ela tem um tom bem bacana, que Kiko até pensou que ele tinha pintado na cor esbranquiçada, mas não, é a própria cor da madeira. Aí esse galinho eu recolhi num terreno baldio aqui próximo, né? Terreno vazio, né? E ainda bem que os terrenos vazios aqui só tem vegetação, não tem lixo, que bom, isso é importante. E a vegetação serve. O galinho seco, transformado em arte, né? Que bacana aqui. Isso, o que é mostrar a portinhola que eu acabei de falar, né? Há pouco, que é a portinha onde tem a lâmpada, ó. Você não alcança? Aqui, ó, dentro tem a pecinha que eu comprei que tem a lâmpada. Aí querem tirar para trocar a pilha, é bem fácil. Ou ligar e desligar. Ou ligar ou desligar, tipo assim, ó. Para desligar é bem fácil. E o que você usou para dobradiça foi... Foi juta. Foi um tecido de juta. Fiz a dobradiça, gente.
Olha, gente. O jeito é fingir que não ouviu, né? Fazer cara de paisagem, olha aqui, ó. Deixa eu ver se eu pego e trago ela. Eu filmei de pertinho, viu? Ai, que legal. Eu tô aqui me achando, gente. Não, eu tô adorando ela. Tá de bota, bico fino. Claro, mas a bruxa é bota bico fino. Ó, corcundinha. Parece que você nunca viu bruxa? Ai, muitas, mas... nenhuma da Casa Rosa. Gracinha. E eu vou mostrar mais uns arbustozinhos, ó. Aqui, ó. Eu já dei uma cor, um pouco de verde. Também são os matinhos que tem e eu, quando olho para eles, não vejo só como florzinha de matinho, mas como árvores de miniatura. Vende em cidade grande, então árvorezinha miniatura e tudo, mas se você fazer, acho que é mais prazeroso, né? Mas quem não tem como fazer, tem lojas que vendem plantinhas de miniaturas. Aqui no desenho, para quem assistiu o primeiro, né? A primeira live da quinta-feira passada, dia 23 de setembro de 2021. Eu estou falando a data, gente, para ficar bem claro, né? Para quem quiser achar, fica mais fácil. E quem vier depois, vai saber. Aí, eu fiz uma trepadeira. Mas aqui eu achei legal plantar. Plantar é bom, né? Colocar esses arbustozinhos. A plantinha eu vou mostrar que eu já acabei de colocar aqui, ó. Dá pra ver? Muitas abóboras no chão, no telhado e tudo mais, né? Isso aqui, ó. Ficou legal. Essa planta seca também ficou legal no parapeito da... E isso, depois toda a vegetação meio seca, que é uma casa abandonada, não tem ninguém pra regar, infelizmente as plantas morrem, né? E fica com essa cara de... sem alma, né? E só de espírito. E olha que bonito. Oh, que medo! Eu estou voltando. Ele achou e eu também estávamos mostrando. Vamos nós, agora. Agora está acontecendo, voltando. Aí a casa tá na mesa, como se fosse preparada para uma mesa de festa de Halloween, né? Eu estou mostrando os detalhes. As quinas que eu mostrei aqui também, como eu fiz, com palitinho, com esse telhado bem íngreme, né? E vou descendo, mostrando a quina da casa, até chegar na base da casa, mostrar a varanda um pouco ali, olha que legal. E à frente, gente, tem essa delícia aí, que né, uma festa tem que ter doces, como é doces ou travessuras. Esse é um biscoito de chocolate que eu faço muito bom, eu que criei essa receita. E eu não consigo me controlar com ele, então peguei um, tá, gente? Não é pra dar água na boca não, né? Mas eu só peguei um desse biscoito. Então a gente arrumou a mesa mais ou menos assim com alguns doces para mostrar mais ou menos quem quiser se inspirar e fazer uma festa. Até uma pessoa que gosta do tema de terror fazer um aniversário, né? Eu se gostasse, eu faria um aniversário com terror. Eu já fiz um aniversário meu com... meu bolo era um túnel passando uma Maria Fumaça, né? Que eu sou apaixonado pelo trem Maria Fumaça. Não sei por que razão, mas sou apaixonado. E quem quiser fazer uma festa de aniversário e for do mês de outubro, mais ainda, né? Porque nascido no mês de outubro, que é o mês do Halloween, aí pode fazer uma festa desse tema. Peraí, tem que dar uma pausa. E o Kiko vai dar uma pausa. Olha ali, você é incrível, Malu. Você aplauso. Obrigado. Que legal. Unhas tutoriais, rosas ali. Cadê o sininho? Sininho. Gente, o sininho já saiu de perto de mim de novo. Aqui. Olha o sininho. Obrigado, Rosa. Muito obrigado. Mais aplausos. E aí, gente, aproveitando os aplausos de Rosa, quem quiser ser assinante do nosso canal, é só entrar lá e se inscrever, tá bom? Obrigado, viu? Vamos continuar aqui, Rosa. Que legal. E se gostou, se quiser dar alguma sugestão sobre esse tema, né? É só deixar aí escrito pra gente que nós respondemos, tá bom? Olha os detalhes, como ficou
O que é mais interessante disso tudo é que aí tem muito isopor. São os pratinhos que a gente É só compra, para pratinhos de isopor. palitinhos de churrasco E um pouco do biscuit, né? E muito amor e arte. Ficou pronto. Já tomou forma. É isso. Nós é que agradecemos, viu? Obrigado, viu, Rosa? A bruxinha aí. Olha a bruxinha voando. Ai, ai. E ela ficou ali de pendurada, bem de penduradinha. Até gostei dessa posição dela. Depois a gente mostra. Ah, ficou bom. Você é incrível também. Que gostar, faça o seu comentário, se inscreva se não for inscrito, né? E compartilhe. Compartilhe, porque a arte é isso, né? Tem que ser compartilhada, tem que ser curtida e tem que ser inspirada. Então é isso. Recicle fazendo arte, nosso planeta agradece. A ideia é inspirar. Isso, é inspirar todos, tá bom, gente? Um beijo a todos, obrigado e até a próxima. Obrigado. Tchau.